de Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 a 20. Eu conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Eu gostaria que fosses frio ou quente. Então, como tu és morno, e nem frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Porque tu dizes, eu sou rico e cheio de bens, não tenho necessidade de nada, e não sabe que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Aconselho-te comprar de mim ouro refinado no fogo, para que tu sejas rico, e vestes brancas, para que te vistas, e que a vergonha da tua nudez não apareça, e que unjas teus olhos com colírio, para que possas ver. A todos que eu amo, eu repreendo e castigo. Sê zeloso, portanto, e arrepende-te. Eis que eu estou à porta e bato. Se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, e cearei com ele e ele comigo. Laodiceia, ela é a última igreja do Apocalipse. E Jesus, ele prescreve uma carta dando um diagnóstico muito perigoso para aquela igreja, dizendo que eles não eram frios e nem quentes, mas eram mornos. E Jesus era capaz de vomitá-los da boca. E o que Jesus está querendo dizer sobre isso? Por que vomitá-los da sua boca? Que referência é essa de não ser frio e nem quente? A própria palavra de Deus nos mostra que eles se sentiam ricos, mas Jesus diz, vocês são pobres, vocês estão nus. Realmente aquela igreja tinha uma capacidade financeira considerável, eles tinham um progresso muito grande naquela cidade. E Jesus também fala para eles usarem um colírio. Eles haviam desenvolvido um colírio medicinal muito bom para os olhos. Mas não é deste colírio que Jesus estava falando. Ele estava falando da cegueira espiritual, de um colírio que se chama Palavra de Deus, para que eles pudessem adequar a palavra em suas vidas. É interessante que Jesus, ele usa uma metáfora. Ele é muito didático no que ele faz, para que nós venhamos entender perfeitamente o que ele quer para as nossas vidas espirituais e como nós devemos proceder com ela. E esta referência que Jesus faz era um problema que aquela cidade enfrentava e que ficaria muito fácil deles entenderem o que Jesus estava falando. A cidade de Laodiceia, ela tinha um problema com o abastecimento de água. Então o governador, ele busca água, ele constrói aquedutos e leva esses aquedutos até duas cidades vizinhas. Uma era Hierápolis e a outra Colossos. Hierápolis era detentora de abundância de água termal, água quente, e Colossos da água fria. Só que ambas as águas chegavam mornas. Ou seja, a água quente saía e chegava morna. A água fria de Colossos enfrentava o calor do deserto e chegava também morna. E quem provasse de imediato aquela água sentia náuseas. Nem frio e nem quente, morno. Nem santo nem pecador, em cima do muro. E como é ruim nós não assumirmos uma posição nas nossas vidas. A vida exige e sempre exigiu que nós tenhamos uma posição, porque se nós ficarmos no campo da dúvida, em cima do muro, nós não vamos caminhar. Ou é sim ou não. Ou conhecemos o que estamos fazendo ou falando, ou não conhecemos. Tem que ter uma decisão. Isso é decisão de vida. E principalmente para as coisas espirituais, as coisas de Jesus. Porque o Evangelho de Cristo, ele nos diz sim, sim, não, não. Ou eu assumo uma posição cristã, ou eu abandono de vez. E o que é ser em cima do muro para essa igreja de Laodiceia? Não eram frios suficiente para abandonar Cristo e não eram quentes suficientes para abraçar o Evangelho de uma maneira que comporta renúncias, uma maneira fervorosa. Então é por isso que nós temos que pensar que o Evangelho de Jesus, ele nos ensina a tomarmos uma posição. Largue o campo da dúvida, porque a dúvida vai fazer você entrar num cativeiro e muitas vezes sem volta. Quando nós pensamos no Evangelho de Jesus, nas coisas espirituais, nós temos que ter em mente
que começa como uma grande escada, uma escada muito larga no seu início. E a partir do momento em que nós vamos avançando nessa escada, ela vai ficando cada vez mais estreita. Porque lá no começo nós chegamos com tudo aquilo que nós temos de bagagem, todos os nossos desejos, sonhos, nossos pecados, tudo. E conforme você vai caminhando de fé em fé, de glória em glória, você vai subindo aqueles degraus daquela escada e vai se estreitando. Por quê? Você vai adquirindo uma consciência espiritual e vai renunciando isso, renunciando aquilo, abandonando aquele pecado, não cometendo mais coisas. E chega um momento que realmente fica estreito o caminho. E nós só temos duas possibilidades, ou retrocedermos ou avançarmos. Só que nós temos que ter a consciência que se nós retrocedermos, nós vamos perder tudo aquilo que nós já conquistamos. E no pé dessa escada estará o inimigo das nossas vidas, que não quer que nós venhamos avançar. Mas se nós decidirmos o caminho estreito, nós temos que ter em mente que nós vamos renunciar mais ainda, só que nós vamos ter uma vida com direcionamento, uma vida que comporta algo para que nós possamos melhorar e alcançarmos uma glória espiritual. E é isso que Jesus atenta àquela igreja. Jesus fala para eles: ei, vocês acham que estão ricos? Vocês acham que estão saudáveis? Mas não, vocês não estão. E quantas pessoas não estão assim? Jesus, ele é relutante ao rebelde, mas ao humilde, a pessoa humilde, ele se achega, ele bate a porta. Olha, eu ouvi uma coisa muito interessante, que Jesus ele não está procurando os perfeitinhos, mas sim aqueles ensináveis, as pessoas que querem receber. Porque não adianta eu ficar no achismo, como aquela igreja estava. Não, eu conheço a palavra, eu estou bem financeiramente, eu acho isso, eu acho aquilo, e eu querendo adequar o evangelho de Jesus para a minha vida. Muito pelo contrário. O que ele estava falando é que nós temos que assumir uma posição e nos adequarmos à palavra, e não a palavra se adequar a nós. Nesta relação entre nós e Deus, alguém tem que se colocar numa posição ideal, e somos nós, porque a palavra de Deus e Deus, eles são imutáveis. Nós não podemos fazer ao nosso bel prazer o que queremos com a palavra. E na sequência desta palavra, Jesus fala que está à porta, batendo e clamando, chamando. E quem ouvir a sua voz, abrir esta porta, ele ceará com esta pessoa, será com quem abrir. E ele deseja isso, que nós venhamos abrir a porta do nosso coração e da nossa vida para ele, para que ele se assente junto conosco e venha também ministrar e nos ensinar acerca do seu evangelho, conduzir as nossas vidas de uma maneira como ele desejava para aquela igreja. A igreja de Laodiceia, ela nos ensina que o bem maior não é recebermos bens e as honras do mundo, mas sim recebermos Jesus como o nosso maior presente, como o maior valor que nós temos para as nossas vidas. E é assim, esta igreja foi alertada e tomou uma posição. Arrependeu-se verdadeiramente e se tornou uma igreja influente na antiguidade, ouviu a voz de Jesus. E esta carta, ela nos convida a tomarmos uma posição ensinável com relação às coisas de Jesus. A nós assumirmos uma posição em que nos ajuda a subir o caminho estreito e a nós passarmos por este caminho estreito. Jesus, nesta carta, ele te convida e me convida a assumirmos realmente uma posição. E isso vai depender única e exclusivamente de nós. Se você quer continuar sendo morno, frio ou quente. Depende do seu livre-arbítrio, do seu coração e daquilo que você está conquistando com Jesus. E que Jesus te abençoe e te conduza por um caminho que você se posicione da maneira ideal. E que você tenha um convencimento acerca desta palavra para que você seja quente, para que você busque fervorosamente, seja ensinável e tenha um caminho estreito de retidão, mas de direcionamento de vida. Que você tenha uma boa semana. Amém.